Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E eu quero fazer menção aqui, neste momento, sobre a segunda carta, do Senhor dirigida à sua igreja, que estava na cidade de Esmirna, que diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem a si mesmos serem judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Amados ouvintes da palavra de Deus, este sermão é um processo exegético e hermenêutico completo sobre a igreja de Esmirna, com base na passagem de Apocalipse 2, versículo 8 ao 11, o qual acabamos de ler. Nesta introdução, eu quero falar aqui sobre a igreja da coroa. Esmirna era conhecida como o ornamento da Ásia. Era uma cidade portuária belíssima, fiel a Roma, mas um lugar de extrema perseguição para os cristãos. Enquanto a mesma para Éfeso, a igreja anterior a ela foi de repreensão pelo abandono do primeiro amor. A mensagem para Esmirna é uma das duas únicas que não contém nenhuma crítica, apenas encorajamento para aqueles que sofriam. E o tema central aqui que eu quero falar é sobre a fidelidade sob pressão e a riqueza espiritual na pobreza material. Nós temos aqui nesta passagem base: ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. De Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, nós temos aqui alguns fatos históricos e demográficos que eu quero citar sobre esta passagem da palavra e o significado do nome Esmirna, que deriva da palavra grega para mirra, uma resina perfumada usada em embalsamamentos que libera seu aroma quando ela é esmagada. O Estado político era uma cidade livre e um centro de cultura ao imperador romano. Em 26 d.C., Esmirna venceu outras cidades pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério César. Em sua demografia, nós temos uma população diversificada de gregos e romanos, com uma comunidade judaica influente e hostil ao cristianismo nascente. Ela ficava localizada, e até hoje ainda, na atual Izmir, a atual Turquia. Era famosa pela coroa de Esmirna, um conjunto de edifícios públicos no topo do Monte Pagos, que cercava a cidade como uma tiara. Era uma cidade que tinha a sua pompa, a sua posição, dentre as demais ali que existia em Éfeso, como também a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esmirna se destacava-se pela construção de um templo à deusa Roma em 195 a.C., e depois ela renasce das cinzas e constrói um novo templo ao imperador Tibério César em 26 d.C. A exegese e os termos demográficos desta cidade, nos versos seguintes, nós temos aqui no verso 8, a natureza, e a oratória deste sermão. O primeiro e o último. O protoskai ho eichatos. Jesus, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que existia se fez. Ele se identifica, dá sua identidade como títulos de divindade, como no Antigo Testamento de Isaías 44, versículo 6. Ele é Senhor único e soberano sobre tudo e todas as coisas. Esteve morto e tornou a viver. Egenetos, necros, kai, esenzen. O verbo exercem a oristos indica um evento histórico e definitivo para uma cidade que se orgulhava de ter morrido, destruída pelos lídios e ressurgindo como cidade grega. Jesus se apresenta como o verdadeiro Senhor da vida e da verdadeira ressurreição. No versículo 9, nós temos aqui os diagnósticos de um ser divino. Conheço as tuas obras, ou seja, Jesus é onisciente, ele conhece, sabe de tudo e todas as coisas. Ele diz: conheço a tua tribulação, do grego triplisim, literalmente pressão esmagadora,
não é um simples incômodo, mas um peso enorme. Sobre a pobreza de Esmirna, Pitocheia, diferente de Pênia, pobreza de quem trabalha para se sustentar. Pitocheia indica indigência, pobreza extrema e absoluta. Os cristãos perderam tudo por causa do amor à palavra de Deus e do evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Eles tiveram seus bens boicotados e confiscados. Mas tu és rico, Closius. Um contraste espiritual. Eles eram mendigos na terra, mas eram herdeiros do reino de Deus, do reino dos céus. Sobre a blasfêmia ali existente, do grego blasfêmia, calúnia vinda da sinagoga de Satanás, sinagoge tou satana. Judeus que denunciavam cristãos às autoridades romanas. Versículo 10, nós vemos aqui a forma com a qual o Senhor Jesus ampara a igreja de Esmirna, encorajando-a e fazendo ter o prazo de sua tribulação, do grego tríplice. Não temas, mer prodou, imperativo presente, indicando para que eles não temessem, para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles prosperassem nos caminhos do Senhor, para que eles prevalecessem contra o mal, para que eles tomassem uma posição, para que eles olhassem unicamente para o tamanho de Deus que eles possuíam e não para aquela grande e intensa tribulação, apesar de determinar os 10 dias. O diabo, ou diabolos, o acusador, ele usaria o sistema prisional para testá-los, para pôr à prova os fiéis e pobres cristãos de Esmirnas. Pobre aos olhos dos homens, mas ricos de fé, de grandeza espiritual e de amor e temor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Esses 10 dias emeram termo demográficos e simbólicos para um período curto determinado por Deus. O sofrimento tem prazo de validade. Ser fiel até a morte. Piston acre tenatou. É a fidelidade que não recua, mas que continua, mas que é progressiva, mas que ela é perseverante, que ela é vitoriosa diante do poder e da execução do Império Romano e das mortes de tantos cristãos verdadeiros existentes ali em Esmirna. A coroa da vida, Stephanon Teseons. Coroa da vida. Stefanos era a coroa de louro dada ao vencedor atlético ou cidadão honrado por Roma, em contraste com o diadema, coroa real. Versículo 11. A promessa ao vencedor. Segunda morte, tranatou tou deuterol. O julgamento final. Quem morre pela fé, uma vez, não morrerá a morte eterna. Citações e referências cruzadas sobre mirra, o sofrimento, como em Salmos 45, versículo 8, e Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 13. É o perfume do sofrimento. Sobre a pobreza versus riqueza, Tiago diz, 2 capítulo 5, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Sobre a coroa da vida, nós temos em Coríntios, capítulo 9, versículo 25, coroa corruptível versus incorruptível. Esse exemplo histórico, nós temos ali Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo diretamente de João, que ao ser queimado vivo em 155 depois de Cristo, disse: 86 anos o sirvo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei e salvador? Queridos e amado ouvinte, para o encerramento desta mensagem, eu quero concluir sobre a igreja perfumada. A mensagem de Esmirna nos ensina que o sucesso espiritual não é medido pelos bens materiais que temos, que possuímos, ou a ausência de problemas. Uma igreja pode ser financeiramente falida, mas espiritualmente milionária aos olhos de Deus. O perfume, a mirra de Esmirna, só foi liberado porque a igreja foi esmagada. Você está disposto a ser fiel, mesmo quando o preço é o seu conforto ou sua vida? Lembre-se, o sofrimento é temporário, 10 dias, mas a coroa, ela é eterna. O Senhor Jesus abençoou o seu povo depois de tantas lutas, de tantas belezas, de tantas pelejas, de tantas tribulações. Que Deus em Cristo possa nos abençoar neste momento, mesmo diante das provas e das lutas que nós temos, mesmo diante de tantas perseguições e tribulações, na sua casa, no seu trabalho, onde você mora, por onde você anda, aonde você estiver, exale o doce e suave perfume
da mirra de Esmirna sobre as nossas vidas, ó Deus. Abençoa o teu povo, dando-lhes vitória, trazendo paz em meio das perseguições, trazendo consolo no meio de tantas dores espirituais, trazendo-lhe contentamento, consolação, trazendo-lhe, Senhor, vitória no meio da peleja. Que o Senhor os faça andarem alegremente, tendo prazer, alegria, satisfação, contentamento em te servirmos mesmo diante das adversidades, das tribulações, meu Senhor, das perseguições que temos em nossas vidas. Recebe as nossas vidas em tuas mãos e abençoa toda a tua igreja sobre a face da terra. Em países, meu Deus, comunistas, de cortina de ferro, aonde o evangelho é proibido ser pregado, como na Coreia do Norte, do Xi, meu Senhor, como a China de Xi Jinping, como países na Índia, no continente africano, onde os cristãos são queimados vivos, são apredejados até a morte, são perseguidos, presos e mortos de formas cruentas, de formas, meu Senhor, injustas. Que o Senhor abençoe a tua igreja, a tua Esmirna, sobre toda a face da terra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi dependurado na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados e para que tenhamos paz não com o mundo, mas contigo, ó Deus e Pai. Amém.